Vamos então aqui analisar a primeira pergunta do exame. Os problemas filosóficos, em princípio, não têm um caráter essencialmente empírico. Seleciona a opção que apresenta um problema que não tem um caráter essencialmente empírico. Portanto, quando nós lemos aqui empírico, do que é que nós devemos lembrar-nos, não é? De que matéria é que estamos aqui a reportar? Estamos aqui a falar, essencialmente, de Hume, não é? Por exemplo, é um bom exemplo de um empirista, não é? Que diz que o conhecimento, ele não vem da razão, ele não vem a priori, ele vem a posteriori, ele parte da observação, da experiência, e com base na observação, na experiência, eu vou construindo o meu conhecimento. Se nós olharmos para estes problemas, apenas um deles não conseguimos justificar através simplesmente da observação, da experiência. Precisamos de usar a indução, como Jung diz, não é? Que é a opção D. Será que as crenças acerca do futuro inferidas de observações passadas têm justificação racional? Portanto, aqui lá está. Aqui temos a referência a observações, mas essas observações, elas não estão a acontecer naquele momento. Eu observei no passado e, com base nessas observações no passado, eu vou usar a minha indução e dizer o que é que eu espero encontrar no futuro. Então, eu estou a usar mais do que observações. Estou a dizer que se isto aconteceu sempre no passado, então é expectável que vá acontecer no futuro. Mas eu não estou a usar observação para isso ou só observação para isso. Então, claramente que é esta que não tem o caráter essencialmente empírico. Analisando agora a pergunta 2. Camões foi poeta, logo Camões escreveu os Lusíadas. O que é que nós percebemos logo à partida? Que, bom, no mínimo isto não é um argumento sólido, claramente, e, bom, pelo menos esperaríamos alguma coisa mais invertida, não é? Ainda que falta aqui coisas, não é? Mas eu poderia dizer que Camões escreveu os Lusíadas estão escritos, é uma obra escrita em poesia, não é? Portanto, é escrita em lírica, não é? Lírica camoniana. Logo, Camões foi poeta. No entanto, aqui não está isso. Não está isso, aliás, a conclusão, ela vai buscar uma informação que não está na minha premissa. Camões foi poeta e temos na conclusão que Camões escreveu os Lusíadas, que vem de onde, não é? De onde é que apareceu isso? Como é que a conclusão derivou do facto de Camões ser poeta? Camões pode ter sido poeta e não ter escrito os Lusíadas, não é? Como é que nós conseguimos concluir que Camões escreveu os Lusíadas a partir daquela premissa? Não conseguimos. Então, claramente que a opção certa seria a B. A conclusão, ela não vem da premissa, não é? Vamos então agora ver a pergunta 3. A negação de todas as obras de arte são belas é... Portanto, aqui temos uma matéria que remete ao 10º ano e, na verdade, é uma das matérias iniciais, não é? Que é a questão da lógica. Quadrado da lógica. Para isso, nós temos de fazer então aqui como raciocínio auxiliar, para não nos enganarmos, caso seja necessário. Então, o nosso quadrado. Começamos com o A, depois vamos para o E, seguindo a lógica das vogais A, E, I, que é o meu canto do quadrado, e O. Segue a ordem das vogais A, E, I, O. Fazemos aqui a ideia de uma cruz no meio e temos aquilo que se chama das contraditórias. Mas o que é que representam estas vogais? Não é? Este A, E, I, O. São tipos de preposições. E nós temos os tipos universais, portanto, que vai começar em cima, porque em cima, lembram-se, foi por onde eu comecei, universal está acima, não é? Em cima. Técnicas de memorização, não é? Portanto, em cima, universal. Aqui também temos universal, porque também está em cima. Logo em baixo temos as particulares. Particular. Ora, em cima estão os universais e também têm de estar as afirmativas, porque há de afirmativo. Ora, aqui está uma boa técnica para decorar. A de afirmativo.
E aqui estaria a negativa. Portanto, se aqui é afirmativa, aqui necessariamente tem de ser a negativa, porque senão ficavam iguais, ficavam universal afirmativa, não faria sentido. Esta é universal afirmativa, o A, e esta é universal negativa, o E. Ora, se aqui está a afirmativa, aqui também tem de estar a afirmativa. Este é o lado do mais, não é? Este é o lado afirmativo do A. Então, eu vou colocar aqui também que esta é afirmativa. Ora, isso significa necessariamente que o O tem de ser negativo, não é? Está embaixo do E, ele fica negativo. Então, se nós analisarmos aqui a nossa frase, todas as obras de arte são belas, é do tipo A, porque ela é universal e ela é afirmativa. Todas são. Se nós queremos negar o A, nós vamos para o quê? Para o O. Ora, aqui está o caminho que nós fazemos das contraditórias para negar. Para negar, nós temos de seguir este caminho da cruz. Então, para negar, eu vou usar o O, que é do tipo particular negativo. Ora, ficaria como algumas obras de arte não são belas. Porquê? Negativa. Se repararmos na B, ela realmente é particular, certas obras é como se fossem algumas obras, mas está na afirmativa, são belas, que seria o I. E não é assim que eu nego. Portanto, para negar, eu tenho que usar a particular negativa, então a resposta certa, obrigatoriamente aqui, seria então a C. Considere o argumento seguinte: uma sociedade é livre apenas se a investigação e o debate forem inteiramente livres. Portanto, temos aqui já uma afirmação que nós percebemos que vai aparecer na opção B. Ora, reparem, uma sociedade, acrescento apenas a não só outra, é livre apenas se a investigação e o debate forem inteiramente livres. Tendo em conta que neste exercício é para descobrir qual é a conclusão do argumento, não poderia ser a B. Escolhemos logo a B, porquê? Porque ele repete, é uma petição de princípio, ele repete exatamente o que já foi dito numa das proposições. Simplesmente limita-se a repetir a proposição inicial. Portanto, ele argumenta, não é? Vamos pondo uma proposição, a seguir colocamos outra, e quando chegamos à conclusão, se colocássemos a B, seria uma petição de princípio, estaríamos a dizer exatamente o mesmo que já dissemos. Andaríamos em círculos. Não pode ser a B. Aqui temos mais uma das alternativas que aparece, porque temos a C. A liberdade de investigar e debater está em causa se a tentativa de debater certas teses for objeto de alguma forma de repressão. E é exatamente isso que nós temos lá, porque eles dizem que, ora, logo na segunda frase, ora, a liberdade de investigar e debater está em causa se certas teses forem consideradas inquestionáveis. Portanto, é mais uma vez uma petição de princípio. Portanto, se eu concluísse isto já foi dito anteriormente numa das proposições do meu argumento, então não faria sentido. Se formos ver a última alternativa, todos os cidadãos desejam viver numa cidade livre e, na medida em que todos desejam viver numa cidade livre, todos devem preservar ou expandir o atual sistema de liberdades, nós temos uma repetição do que é dito no final do texto. Isto, claro, pressupondo, atenção que eles nem sequer afirmam, não é? Eles dizem pressupondo que todos desejam viver numa sociedade livre e que, nessa medida, todos devem preservar ou expandir o atual sistema de liberdades, se eles desejarem viver. Na D, eles concluem que todos desejam, não é? Tiraram essa informação de não sei onde, repetem a informação e afirmam que todos eles desejam viver e nós não sabemos se todos desejam viver. Não é isso que está dito no argumento. No argumento está a dizer pressupondo, partindo do pressuposto, não é? Nós não sabemos se é verdade que todos os cidadãos desejam viver numa sociedade livre. Então também não pode ser a D, já para não falar que seria uma espécie de uma petição de princípio, mas acrescentando informação errada. Ora, só poderia ser a A. Não aceitar quaisquer formas de repressão da investigação e do debate é uma obrigação de todos os cidadãos, independentemente das teses que defendem e que consideram ser verdadeiras. Portanto, esta é a única frase, a única afirmação que parte de informação que já está no texto, não acrescentando nada de novo, portanto, não é uma indução, não acrescenta nada de novo, mas é uma conclusão plausível que tira a informação que vem das premissas e, portanto, seria a opção correta. Ora, vamos agora ao exercício 5.
É falso que Plutão seja um planeta ou uma estrela, daí que Plutão não seja um planeta nem uma estrela. Vamos designar de Plutão ser um planeta com a letra P. E Plutão ser uma estrela vai passar a ser a letra Q. Vamos olhar então para as nossas opções. Como vemos, a nossa frase começa com é falso que. É falso que, ora, está certo em todas elas, porque temos aqui a começar com a negação. A negação é este símbolozinho aqui, então, sempre que eu começo com é falso que, nós devemos ter isto, não é? Devemos ter a indicação de que, atenção, tudo o que nós vamos dizer vai ficar o contrário, não é? Vai ficar a negação de tudo o que eu disser. Portanto, colocamos aqui a negação no início. Só que temos aqui duas opções distintas, não é? Portanto, a A e a D leva parênteses, a B e a C não levam. Ora, sempre que vocês têm é falso que, vocês deixam isto à parte e começam por transformar isto em linguagem matemática, não é? E, no caso, proposicional, de lógica proposicional. Portanto, vocês colocam P de Plutão ser um planeta e depois eles dizem O. O O é o símbolo do V virado para cima, que é a ideia da disjunção. Disjunção separar, não é? Ou, quando está para baixo, de cabeça para baixo, o V virado com a cabeça para baixo, significa um I, que é a ideia da conjunção. Juntar. Disjunção separar, conjunção juntar. Então, claramente que nós temos um P ou Q aqui entre parênteses, porque nós vamos transformar isto que eu acabei de afirmar numa negação. É falso que Plutão seja um planeta ou uma estrela, mas essa parte está na afirmativa. Se não existisse o é falso que estava Plutão é um planeta, Plutão ou Plutão é uma estrela. Então, claramente que nós precisamos disto entre parênteses. Ou seja, nós já não podemos selecionar nem a B nem a C. Ficamos com a opção da A ou da D. E aqui teríamos de analisar a segunda parte do nosso argumento, que é a parte da conclusão. Daí os sinalzinhos, estes sinaizinhos aqui com os 3 pontinhos, sinal de conclusão. Daí que Plutão não seja um planeta nem uma estrela. Ora, claramente que aí eu afirmo uma dupla negativa. P não é um planeta e não é uma estrela. Então eu tenho que concluir necessariamente a negação dos dois, verdade, e a única coisa, que é o que eles têm aqui, a negação dos dois, mas a única coisa que vai diferenciar é este sinal que está aqui no meio. E nós já sabemos que quando é o I, colocamos virado para baixo. Ora, isto não é um ou, não é? Daí que Plutão ou não é um planeta ou não é uma estrela. É um nem. Ele não é isto e também não é aquilo. Então nós temos de ter o nosso V virado para baixo porque é um I. Ele não é isto e também não é aquilo. Então claramente que seria a nossa opção D. Sexta pergunta. Seleciona a opção que apresenta um argumento inválido. Temos o primeiro argumento que nós logo percebemos que se limita a repetir o que foi dito na primeira premissa, ou seja, a conclusão repete o que foi dito na premissa. Isto não é considerado um argumento inválido. Temos uma proposição que, sendo verdadeira, traz uma conclusão também ela verdadeira. Na opção B, temos mais uma vez a mesma coisa. Pode estar escrita de forma diferente, mas é a mesma coisa. Quer dizer, é falso que, e depois temos uma negação. A seleção de embriões não serve. Quando é isto, é a ideia da dupla negação, não é? Uma dupla negação torna necessariamente verdadeiro. Portanto, se eu disser ou seja, afirmativo, é falso não. Isso não significa que é. A seleção de embriões serve para evitar doenças genéticas ligadas ao sexo, que é o que eles concluem. Logo, a seleção de embriões serve para evitar doenças genéticas ligadas ao sexo. Ou seja, eles dizem exatamente a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Isso continua a constituir um argumento que é válido, porque se a primeira parte for verdadeira, a segunda também é verdadeira. Vamos então para as duas opções, as duas últimas opções, que teriam de ser um pouco mais pensadas e termos de ver a estrutura. Portanto,
Vamos ver a C. Eles dizem, se os pais condicionarem as características dos filhos. Portanto, eu vou designar a isso de P. Se os pais condicionarem as características dos filhos, então eles vão atuar como se fossem seus proprietários. Se P, então Q. Portanto, temos aqui a ideia do se, então, e continuamos isto, não é? Logo, se os pais não condicionarem as características dos filhos, portanto, se os pais não condicionarem as características dos filhos, eles não condicionam as características dos filhos, é não P, não atuarão como se fossem seus proprietários. Então, eles não atuarão como seus proprietários. Q, não é? No fundo é isso. Nós dizemos P, se P, então Q, não P, logo não Q. O que está aqui a acontecer? Basicamente, estamos a negar a nossa antecedente. Nós acabamos de dar uma antecedente, que é o P, negamos a antecedente e concluímos a negação da sua consequente, não é? Ora, nós não podemos fazer isto. Porquê? Porque isto segue a ideia do modus ponens, não é? Mas lembramos que o modus ponens ele tem que afirmar a antecedente e não negar a antecedente. Portanto, modus ponens é nós começarmos com os dois afirmativos, afirmamos o P e concluímos o quê? Tudo na afirmativa. Já o modus tollens é que tem a negação, mas atenção, é a negação da consequente e não da antecedente. Portanto, esta estrutura não segue nem o modus ponens, nem o modus tollens. Ela é uma falácia. Ela é uma falácia da negação da antecedente. Então, nós já sabíamos que seria a opção C, mas ainda assim vamos ver a D, só para ver o que é que está a acontecer aqui na D. Se mais doenças puderem ser evitadas, vou considerar também como P. O bem-estar das pessoas aumentará. Ora, o bem-estar das pessoas aumentará, eu vou colocar como Q. Se houver progresso médico, atenção que isto ainda não aconteceu, ninguém falou ainda de progresso médico, eu vou designar então como R. Se houver progresso médico, então mais doenças poderão ser evitadas. Isto já foi dito, não é? Com o P, eu marquei isso como P. Aqui no meu dicionário, o meu P representa doenças poderem ser evitadas. Então nós já temos o P. Se P, então Q. Se R, então P. No final, temos logo, se houver progresso médico, e o meu progresso médico está identificado como R, então o bem-estar das pessoas aumentará. Que, como vocês veem, é o Q. Portanto, se P, Q, afirmo P e concluo Q. Basicamente, isto é um modus ponens, só que com umas letrinhas aqui como meio para chegar a esse fim. Portanto, eu uso o R para afirmar o P e uso o R depois para concluir o Q, que é um modus ponens, portanto está certo. Modus ponens, P, foi assim que eu decorei, assim que se pode memorizar, modus ponens, P. Então o P, afirmo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é afirmar o P. E é o que eu faço, não é? Eu afirmo o P. Claro, está um bocadinho camuflado através de um silogismo. Isto é um silogismo hipotético, não é? Se P, Q, se R, P, eu afirmo R, então Q. Então é um silogismo hipotético que também se dá e que camufla aqui a ideia de um modus ponens certíssimo e correto, portanto um argumento válido. Pergunta 7. Imagine que algumas pessoas, simplesmente porque são mulheres, têm grandes dificuldades em aceder a cargos e funções para os quais são competentes. Um objetivista moral diria que tal prática é reprovável porque... Ora, se nós olharmos para aqui, nós já vemos que a C e a D não poderão ser opções corretas. Porquê? Porque elas dizem respeito ao relativismo moral. O que é que diz o relativismo moral? Que as verdades elas são relativas à nossa cultura. Então, por exemplo, eu devo seguir as regras, as leis da minha cultura, mas não devo reprimir as outras culturas só porque são diferentes da minha, já que eu não devo achar-me superior a essas pessoas, a essa cultura. Então, contraria aos nossos padrões culturais, isso era o que diria
um relativista moral. A maioria dos membros da sociedade a reprova. Também estamos a falar mais uma vez da ideia da sociedade, não é? Do que é que a minha sociedade diz que é certo, o que é que a minha sociedade diz que não é certo. Não tem nada a ver com o objetivista. O objetivista, ele estabelece leis universais que terão de ser cumpridas, estejam na sociedade A ou na sociedade B. Então não poderia ser. Seria a opção A, claramente. A discriminação das mulheres é errada. Ponto. Ora, vamos agora à questão 8. Ao aplicar o método de dúvida, Descartes pretende. Ora, nós sabemos que Descartes queria provar o quê? Descartes queria provar que o conhecimento ele era possível de alcançar-se. Era possível construir-se, justificar-se, chegar a uma crença verdadeira e justificável. Mas ele surge numa época em que o que reina é o ceticismo, que é a ideia de que tudo o que nós temos à nossa volta, nada disso pode ser real, não é? Tudo é duvidável, não é? Então ele utiliza esse método, ele segue o método dos céticos, vai usar o método de dúvida para provar que, na verdade, existe sim conhecimento. Então, se nós olharmos para as opções, a única opção que seria aqui aceite seria descobrir alguma crença que seja indubitável. Ele queria, ao utilizar o método da dúvida, provar que pelo menos uma crença, não é? Uma crença pelo menos, seria indubitável, ou seja, não haveria espaço para dúvidas de que ela seria uma crença verdadeira e justificável. Ele queria esta primeira crença que descobriu, não é? Penso, logo existo, esta é a nossa crença indubitável, mas para isso ele teve de seguir o método cartesiano da dúvida, não é? Claramente que o objetivo dele não era mostrar que não há realmente um gênio maligno. Ele próprio propõe o gênio maligno para trazer aqui o exagero da dúvida, não é? Para, depois deste estado de dúvida extremo, ele conseguir provar que realmente existe uma coisa que é real, que não há dúvida nenhuma de que existe, e também não pode ser provar que existe um ser perfeito e não enganador, ainda que realmente faz parte do método dele, eventualmente, mais para a frente, provar que existe sim um ser perfeito e não enganador. Esse não é o objetivo dele. Esse objetivo surgiu com o avançar do seu raciocínio ao descobrir, ele foi da dúvida ao cogito, e só depois de descobrir o cogito, só depois de descobrir aquela crença primeira, é que ele conseguiu construir a sua crença base de que existia realmente um ser perfeito e não enganador, mas não era esse o objetivo dele. E também não era concluir que as ideias claras e distintas são infalíveis, já que também é algo que ele diz mais tarde, que as ideias claras são que as ideias são claras e são distintas, mas não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era descobrir uma crença que fosse indubitável, que não houvesse a mínima dúvida de que aquilo era certo, era uma crença verdadeira e justificável. Exercício 9. Todos os acontecimentos parecem inteiramente soltos e separados. Um evento segue-se a outro, mas nunca nos é dado observar qualquer laço entre eles. Eles parecem conjugados, mas eles nunca estão conectados. No texto anterior, Hume parte de uma posição empirista para apoiar uma perspectiva sobre. Da primeira vez que apareceu no exame, não aparecia de forma direta, não é? Aparecia com uma posição empirista, mas nós sabemos que um dos grandes representantes do empirismo é aqui Hume. E quando eles dão aqui esta ideia de que os acontecimentos estão soltos e separados, é claramente a defesa de Hume sobre a causalidade dos eventos. Não é? Ele quer, na sua teoria, ele quer argumentar, ele argumenta que um evento não é necessariamente a causa de outro só porque acontece na sua consequência, não é? Portanto, não é porque o gelo derrete com o calor, não é? Portanto, ou seja, eu meto um prato com gelo, aí eu sei que ele vai acabar por derreter, não é? E eu também sei que está quente cá fora. Ora, são dois eventos. O facto de estar quente cá fora e o facto do gelo derreter. Mas eu não posso provar a causalidade daqueles dois eventos. Aqueles dois eventos, eles seguem-se um a seguir ao outro. No caso, o gelo derrete-se na sequência da temperatura. Mas eu não consigo
provar a sua causalidade, não é? Isso acontece muito no nosso dia a dia, não é? Nós, seres humanos, tendemos a ver causa e efeito em acontecimentos que acontecem um a seguir ao outro, principalmente baseado naquela ideia da natureza, não é? De que a natureza é muito causa e efeito, não é? Há uma causa e depois há uma consequência. Há uma causa, depois há uma consequência. Mas não necessariamente isso é verdade. É um pressuposto errôneo da nossa parte, pressupor de que tudo o que acontece um a seguir ao outro, que é eventualmente algo que é causalidade, não é? Algo que é uma relação causal. Não está obrigatoriamente explícito neste exemplo do gelo, ainda que nós saibamos, as nossas crenças levam-nos a acreditar que é isso que está a acontecer. Não é por vermos o gelo a derreter quando está calor que o calor seja a causa, não é? Podem ser simplesmente dois eventos que ocorrem interligados. Um acontece depois do outro, mas não necessariamente com uma causa. Então é disto que ele está a falar neste texto. Questão 10. Falamos de Hume e falamos de Descartes. Agora precisamos de procurar por uma ideia, por um argumento que seja defendido pelos dois. Ora, começamos com a ideia de Deus ou uma ideia inata. Sabemos que isto é claramente Descartes. Obviamente Descartes. No entanto, Hume acredita que não existem sequer ideias inatas. Portanto, não pode ser Hume. Hume acredita que todas as ideias, elas partem da experiência, lá está outra vez o empirismo, elas partem de observações. Eu sou uma tábua rasa quando eu nasço, eu não tenho nada dentro de mim, nem sequer a ideia de Deus, não tenho nada, zero. Eu vou adquirindo conhecimento através do que eu vou vendo, do que eu vou ouvindo, do que eu vou sentindo. E a partir daí eu depois posso criar outras coisas, posso criar outras ideias, mas essa é a base, a experiência. Depois temos a B. Quem fala de Deus, nós sabemos, lá está, é Descartes, não Hume. Hume fala da ideia da experiência, mais uma vez, não é? Então Deus é necessário para haver conhecimento do mundo, só Descartes fala de Deus ser necessário porque é a crença base do seu sistema de crenças. Ele percebeu que Deus, como ser perfeito que ele é, imprimiu, colocou essa marca em nós da perfeição e esse Deus é que nos permite que tudo o que vemos, tudo o que sentimos seja real, porque Deus, sendo uma criatura bondosa, nunca permitiria que nós fôssemos enganados, não é? Não nos iria enganar. Portanto, Deus é a ideia base do seu sistema de crenças, mas não de Hume. Hume não utiliza Deus como um argumento. Há verdades que são conhecidas a priori. Nós sabemos que Descartes é conhecido por ter uma teoria racional, portanto, ser racionalista, claramente que é tudo ele, não é? Portanto, todas as crenças que ele vai defender que existem são a priori, todo o seu raciocínio é a priori, baseia exclusivamente no pensamento e não na experiência, não naquilo que nós vemos, não naquilo que nós sentimos. Até porque, como ele diz, os sentidos enganam-nos, não é? Portanto, inicialmente, na sua teoria, ele diz-nos que os sentidos enganam e, portanto, não é assim que nós vamos construir a nossa crença base. Já Hume, ele diz que o conhecimento ele é essencialmente construído através de crenças a posteriori. No entanto, ele também reconhece que sim, há algumas crenças que ele chama, portanto, ele fala da ideia de existirem impressões e ideias. As impressões, elas são sempre baseadas na experiência. As ideias, elas são baseadas elas partem de coisas que vemos, mas através da relação de ideias, nós conseguimos construir um novo conhecimento. Portanto, imaginemos que eu vejo um exercício de matemática, treino um exercício de matemática e depois aparece-me um outro exercício novo, com novos números, com um novo contexto que eu nunca antes vi e eu ainda assim posso ser capaz de resolver porque eu associo aquele exercício ao outro que eu fiz sobre aquela matéria e consigo resolvê-lo. Então, sim, há verdades que são conhecidas a priori.
e não precisam da experiência. No entanto, para Hume, a maior parte precisa da experiência. E ele reconhece, então, a existência de verdades a priori que não precisam necessariamente, que não se constroem com a experiência, mas através do estabelecimento de relação entre ideias. Consigo criar um novo conhecimento. Algumas ideias abstratas não têm origem em impressões. Quem fala de impressões é Hume. Descartes não fala nunca de impressões, até porque, lá está, a teoria dele é toda racional, é toda à base de um construto que é construído a priori e não a posteriori. Então, impressões é apenas Hume, logo não, a D não poderá ser a opção correta.